Olá, tudo bem? Então, eu pensei que o meu primeiro vídeo a falar diretamente com vocês ia ser alguma coisa relacionada comigo, mas eu ontem assisti a uma situação chocante e acho que neste momento é mais importante falar sobre a situação em questão, falar o que eu estou a sentir e partilhar convosco do que fazer um vídeo sobre mim. Então, eu não preparei nada, nem cenário, nem roteiro, apenas estudei um pouco o assunto para conseguir falar melhor sobre a situação, para ter um pouco noção daquilo que eu iria dizer e simplesmente liguei a câmera e vou dizer aquilo que sinto. Eu sei que normalmente vocês gostam mais de vídeos de 15 segundos, 2 minutos no máximo. Hoje em dia toda a gente quer vídeos muito rápidos, mas eu acho que é um assunto tão importante que merece muito mais do que 2 minutos. Então eu peço que fiquem comigo até ao final, comentem algo se quiserem, partilhem comigo a vossa opinião e, acima de tudo, reflitam sobre o assunto que eu vou falar. Então, eu ontem estava no Instagram e deparei-me com uma situação muito constrangedora de uma mãe branca e o seu filho, que era negro, devido à etnia do pai, que também era negra. Ela decidiu postar uma foto a dar mama ao filho, ela censurou o rosto da criança e postou a foto no Twitter. Os comentários relativamente à etnia do bebê de 3 meses foram extremamente chocantes. Comentários extremamente racistas. Eu vou deixar na tela alguns dos comentários, mas eu não tenho nem coragem de voltar a ler. São comentários, alguns deles, muito pesados. Comentários como: deita essa coisa para o lixo, estragaste a tua vida, devias honrar os teus pais, mais um criminoso para a sociedade, vai ser um assassino daqui a uns anos. Comentários muito racistas. Trata-se de um bebê de 3 meses. Um bebê completamente inofensivo. Uma mãe que simplesmente estava a partilhar um momento de ternura com o seu filho nas redes sociais. Algo que é extremamente comum hoje em dia. Um momento que devia ser de carinho e foi transformado num momento traumático, chocante e constrangedor. Depois daquilo que eu passei ontem, hoje foi quando me caiu ainda mais a ficha do quanto a sociedade é tóxica, que diziam explicitamente que negros são monstros, que são assassinos, criminosos e que aquele bebê já ia se tornar um criminoso. Hoje de manhã eu fui à reunião da escola de final de ano da minha irmã e no meio de tantas crianças brancas havia um menino negro na sala e quando a professora foi entregar os papéis à mesa a cada encarregado de educação, houve um menino que se levantou e ofereceu um ramo de flores à professora e agradeceu-lhe por tudo naquele ano, nos últimos 2 anos que teve com ele, por todo o carinho. Ele ficou extremamente agradecido, foi um gesto extremamente carinhoso e foi o único da turma que o teve. E, por coincidência, era esse menino negro. Eu fiquei muito emocionada quando vi aquilo, principalmente pelo que eu tinha visto ontem. E foi aí que eu decidi que tinha que fazer este vídeo. Eu comecei a pensar no que aquela mãe poderia estar a sentir e outras mulheres que também pretendem ter filhos e que por acaso têm companheiros que são negros e, logicamente, os filhos poderão ter a mesma etnia e que têm medo de passar pela mesma situação. Depois de ter pensado em tudo o que aconteceu, eu coloquei uma enquete no meu Instagram e vou partilhar com vocês o resultado, onde eu perguntei o que é que as pessoas achavam sobre o racismo hoje em dia. Se achavam que é algo que ainda existe, e muito, ou se é algo que existe, mas que já não é como a gente achava. Que muitas vezes é apenas frescura e as pessoas estão só a dar a opinião delas sem maldade nenhuma e já toda a gente as taxa de racistas. Voltem atrás, leiam os comentários novamente. Aqueles comentários foram para um bebê de 3 meses. Não foram para um assassino que está a ir preso. Não foram para um agressor. Não, foram para um bebê. Um bebê de 3 meses. Completamente inofensivo. E depois, eu não sei se acho piada, se só acho ridículo. As mesmas pessoas que vão fazer esses comentários são as mesmas pessoas que depois vão às festas, dançam kizomba, adoram kizomba, usam trancinhas, que estão na moda e vão à praia tentar se bronzear o máximo possível, ficar morenas o máximo possível, porque é sexy, porque é sensual, é bonito. Mas quando uma pessoa é naturalmente negra, aí já é nojento. Sobre os comentários de chamarem uma criança de futuro assassino, eu acho completamente ridículo que os únicos comentários de ódio
que falava realmente sobre deitar uma criança no lixo, realmente cometer um assassinato, esses comentários de ódio vieram não de pessoas negras, mas sim de pessoas brancas que simplesmente viram uma foto de um bebê e colocaram todo esse ódio. Imaginem o ódio que não é colocado em pessoas já adultas. Eu acho completamente ridículo acusarem uma criança de ser um futuro assassino, um futuro agressor devido à cor da pele dele, mas os comentários extremamente agressivos, falando sobre assassinar uma criança, deitá-la para o lixo, não vieram de pessoas negras. E eu ia achar muita piada, que não tem graça nenhuma, se essa pessoa que comentou que a mãe devia colocar a criança no lixo, se fizesse esse comentário à frente do pai, que era negro, supostamente já um assassino, pela vossa lógica, e ele, ao ouvir esse comentário de deita essa coisa no lixo, partisse para cima da pessoa. A quantidade de pessoas que iam comentar: estão a ver, estas pessoas, estes pretos, não sei o quê, são muito agressivos, o rapaz só fez um comentário, aposto que nem foi nada de mal, já partiu para a violência, não sei o quê. Obviamente que eu não estou a defender a violência. Obviamente que partir para cima da pessoa não é o correto. Mas a pessoa que fez o comentário também não é nenhum inocente que estava só no seu cantinho e de repente foi agredida. E isso é algo que acontece constantemente no dia-a-dia. É verdade, existem muitos casos de pessoas negras que cometem assassinatos, crimes violentos e tudo mais. Mas, primeiro ponto, não são só pessoas negras, o que não falta são casos de pessoas brancas a cometer assassinatos, crimes de ódio e tudo e mais alguma coisa. Segundo, é importante olharmos para o motivo que origina muitos desses crimes. Não todos, eu não estou a defender, não estou a pôr todos no mesmo saco, não vou defender nenhum, mas é importante quando nós dizemos que existem mais pessoas negras do que brancas no que toca à violência, temos que ter um bocado de atenção, temos que ter um bocado de noção de porquê é que essas pessoas são mais violentas. É algo que está nos genes deles, segundo os comentários. Se tivesse nos genes dessas pessoas toda essa violência, será que há muitos anos atrás nós, pessoas brancas, inocentes, inofensivas, íamos conseguir escravizar milhares, milhões, milhões e milhões de pessoas negras? Como é que são capazes de dizer que existe nos genes dessa pessoa toda essa violência? Hoje em dia, muitas dessas pessoas são mais violentas justamente porque carregam esse passado, os seus antepassados, os seus familiares, às vezes os seus pais, têm muito esse peso em cima e acabam por transmiti-lo para os filhos, mesmo que indiretamente. Os filhos crescem sabendo que são oprimidos pela sociedade, muitas vezes sofrem bullying na escola, veem comentários direcionados a eles, como os que foram vistos agora, crescem com menos oportunidade. Isso já é suficiente para uma criança inofensiva se tornar um adulto violento, pelo menos um adulto revoltado com tudo na sociedade. Depois quer ir trabalhar, não tem as mesmas opções, não tem os mesmos rendimentos. Muitas vezes, para ajudar a família, tem que partir para trabalhos à base de roubos e tudo mais. E nós sabemos que isso é verdade. Obviamente que eu não estou a defender, mas nós sabemos que muitas vezes muitas pessoas negras entram nessa vida devido à falta de oportunidade, à falta de condições que tiveram durante toda a vida. E muitos é apenas revolta, é verdade. É uma reação de revolta a todo o passado que nós tivemos. O facto de querer entrar numa discoteca e não poderem porque são negros. O facto de muitas vezes estarem simplesmente na rua e serem insultados ou maltratados porque são negros. O que é que eu quero dizer com isto? Obviamente que eu nunca vou defender a violência, mas nós temos que ter atenção de onde é que vem esta violência. Muitas vezes começou com pequenos comentários idiotas e racistas de quando a criança tinha apenas 3 mesinhos. E tudo se vai acumulando. E o que eu mais vejo na televisão são casos de pessoas brancas que cometem assassinatos e crimes de ódio, não porque vieram de uma família muito complicada e não tiveram outras opções, ou porque cresceram revoltados com toda a opressão da sociedade. Não, muitas vezes é simplesmente porque tinham ciúmes da mulher, tinham ciúmes da amante, tinham ciúmes do amigo. Muitas vezes é apenas porque houve uma discussão num bar e estavam todos bêbados. Muitas vezes é apenas porque houve uma rixa. Motivos, cada um mais estúpido que o outro. Mas não, quando aparece um caso de uma pessoa negra, eu ouço toda a gente a dizer: estão a ver? Tinha que ser negro. Eu muitas vezes vejo N casos de pessoas brancas a cometer esses crimes horríveis e sem nenhuma justificação. Quando aparece um caso de uma pessoa negra a seguir, mesmo que também tenha sido um caso sem justificação, lá está toda a gente: estão a ver? Tinha que ser negro.
automaticamente todas as pessoas brancas que estavam para trás foram descartadas. Ali o negro é que é o assassino, as outras já são esquecidas. Eu separei algumas notícias que eu encontrei na internet de casos que houve de racismo. Já vou colocar só em Portugal para não irmos para outros países, porque senão nunca mais saímos daqui. E eu só vou falar da atualidade, porque se formos mais para trás, para a época da escravidão, então é que nunca mais saímos daqui, porque por mais pessoas que tenham sido mortas às mãos de pessoas negras, nunca vai chegar ao genocídio que pessoas negras sofreram nas mãos de pessoas brancas. Mas já passaram muitos anos desde a escravatura. É verdade, passou uma porrada de anos e mesmo assim, em pleno 2023, vem um idiota dizer na internet: deita o teu filho para o lixo. Fiquem com esses posts, reflitam um bocadinho e deem-me a vossa opinião. Eu não sei o que dizer mais, eu estou muito revoltada com esta situação. Então fiquem com alguns dos posts que eu vou colocar, só para terem um pouco a ideia do que se passa em Portugal quando nós dizemos: o racismo já não é como antigamente, já não existe muito. Existe e temos que o combater. Não só as pessoas negras têm que falar, eu tenho que falar, vocês têm que falar. Será que estamos tão evoluídos assim como dizemos? Será que o racismo já está tão insignificante como nós achamos? Será?